Ele vai falar que depois do que ele viu, tudo que ele escreveu pareceu para ele palha. E aí ele para de escrever, pouco tempo depois ele morre. Mas a cristologia é essa, né? A alma, pelo que eu me lembro, né? A alma, ele vai trabalhar as duas naturezas em uma única pessoa, depois a paixão de Cristo, dentro dela a Mariologia, vai fundamentar na paixão de Cristo a sua doutrina dos sacramentos. João, a gente falou muito pouco sobre a família, né? A relação dele com a família, a história dele em si, né? Hum, Você pode falar um pouquinho pra gente acerca disso? A né, infância? O Tomás de Aquino, ele falava muito pouco dele, né? Nós temos relatos dos seus frades, né? Dos seus confrades, seus irmãos de ordem. E a família dele não aceitava, por conta de serem mendicantes, né? Não viam com bons olhos essas ordens que estavam surgindo. Queriam que ele fosse beneditino, da ordem de São Bento, que era mais tradicional. A família dele era uma família, o pai dele, se eu não me engano, ele era militar. A mãe, de uma família mais nobre que a do pai. Os dois irmãos também seguiram carreira militar. Tomás de Aquino começou a estudar com 5 anos, com seu tio, em Monte Cassino, um mosteiro. Quem realizava a escolarização naquela época eram os mosteiros, né, e as escolas catedráticas. Então ele foi estudar nesse mosteiro com 5 anos, com seu tio, que era beneditino, que era o abade do monastério. Com 14, 15 anos, ele vai para Nápoles, ele começa a estudar artes liberais, conhece um dominicano, é ali que ele conhece também Aristóteles, com 14, 15 anos. Com 20 anos ele recebe o hábito, que é a roupa que os frades utilizavam. E o primeiro trabalho dele foi com 21 anos. Era o título de Magister in Sacra Pagina. É um mestre em Sagradas Escrituras. Então, era o primeiro trabalho que eles precisavam fazer, era um estudo sobre as Sagradas Escrituras. Então, a maioria dos comentários bíblicos de Tomás de Aquino datam dessa época. A sua aula inaugural foi justamente sobre a função de um mestre em Sagradas Escrituras, né? Então, ele encarava, não somente ele, mas quem normalmente participava das ordens religiosas, se lidava isso de uma maneira honesta, encarava isso como uma devoção. Então era aquilo que ele ia fazer da vida dele, os estudos e a vida. Essa vida era uma vida devota, né? Então ele se devotou a sua vida aos estudos. Não é um negócio da Idade Média, é um negócio que vem desde a antiguidade. Esse isolamento do sábio, do filósofo, das questões mais mundanas, ou até mesmo de constituir família. Durante a Idade Média vai acontecer muito isso. Então, a maioria dos professores, eles eram religiosos, eles faziam esses 3 votos que eu comentei, de castidade, obediência e pobreza. E só com 27 anos que ele vai terminar a sua faculdade de teologia, ele vai receber o título de mestre em teologia, que para nós hoje seria algo como doutorado. Naquela época não tinha mestrado e doutorado, era mestre em teologia. Ele vai, assim como muitos naquela época, ele vai fazer a sua tese de mestrado comentando as sentenças de Pedro Lombardo, que é uma espécie de suma também do século passado, de um agostiniano. E as sentenças de Pedro Lombardo, elas são muito, muito interessantes. Isso. O comentário às sentenças de Pedro Lombardo, eles são maiores do que a suma.